Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado aí ao pastor Carlos Sales de nós estarmos aí louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus. É mais uma semana que Deus tem aí presenteado a cada um de nós, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo agradecê-lo, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Mais uma vez Deus tem dado aí ao pastor Carlos a oportunidade de nós estarmos aí nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja aí operando, maravilhosamente na minha vida e na tua vida. Que sejamos aí, em nome de Jesus Cristo, instrumentos usados por Deus. Que sejamos aí uma bênção nas mãos do Senhor. Vem com a palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, que está aí em Gênesis capítulo 1, amém? Gênesis capítulo 1, que nós vamos meditar nessa palavra. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, abra a sua Bíblia, que nós vamos estar meditando nessa palavra, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos louvá-lo, nós precisamos estar aí fazendo a sua obra, e eu louvo, eu engrandeço esse Deus que tem se preocupado conosco, amém? Diz a palavra do Senhor aí no livro de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas, e chamou aquela luz de dia, e chamou as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Quando nós lemos também em João capítulo 1 de João, o evangelista, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderão. Houve aí então luz, houve aí então o mover de Deus. E aí João, ele diz que havia ali no princípio de todas as coisas 3 pessoas da Santíssima Trindade. E ele está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam presentes quando eles formaram todas as coisas. Diz que a terra era sem forma e vazia, e ele foi colocando na terra os luminares, ele foi colocando na terra o dia e a noite, ele foi colocando na terra a semente, ele foi colocando a porção das águas, ele foi colocando tudo conforme nós temos hoje em dia, e nós não sentimos falta de nada, porque Deus, ele tem trago sobre a minha vida e sobre a tua vida essas bênçãos, e nós possamos, ou melhor dizendo, nós podemos contemplar, e nós podemos estar aí experimentando das novidades que Deus tem para a minha vida e que Deus tem para a tua vida. Então isso é bênção, e essas bênçãos, amados irmãos, elas são renovadas a cada dia, e a cada dia o Senhor, ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus esteja abençoando aí a nossa irmã Rubi Souza, que Deus esteja aí derramando a sua bênção sobre a tua vida. A nossa amada irmã é uma irmã preciosa, aos olhos do Senhor. A cada dia ela tem aí compartilhado a obra, o ministério do pastor Carlos, sem eu conhecê-la pessoalmente, mas já amo em nome do Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Que Deus esteja aí dando aí a você um bom dia, uma boa semana,
Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida. Que Deus esteja também trabalhando no seu ministério aí de louvor. Que a cada dia as suas agendas possam estar cheias aí. Que você venha ser aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada momento mais requisitada, principalmente pelo Espírito Santo de Deus. Que eu sei que Ele habita em você, na sua família, na sua casa, em todos os lugares que você pisar a planta dos seus pés. Amém? Que Deus esteja aí o abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Quero que abramos aí em 1 Pedro. É um texto que está bastante difundido entre nós. Eu gostaria de estar aí também mencionando, tudo aquilo que Deus tem feito para estar aí nos abençoando, que Ele vem aí em nome de Jesus Cristo, está aí fazendo essa obra magnífica na minha vida e na tua vida. 1 Pedro capítulo 1, a gente vê aí Pedro, ele trazendo a sua palavra, e ele diz assim em 1 Pedro capítulo 1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos na Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para cada um de vós. Aleluia. Que mediante, aí no versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Diz aí a palavra do Senhor agora no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de nosso Jesus Cristo, a qual não o havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vendo, aleluia, vos alegrais como gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Diz a palavra do Senhor agora no verso 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu santo sou. E se vos invocais por pais, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado, no qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, por amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza. Que Deus esteja abençoando, a vida da amada irmã, esteja abençoando aí a família, esteja abençoando aí toda a sua casa, que tenhamos aí uma boa semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu venho trazendo com essas palavras que tenho dito aos amados irmãos através das Escrituras, que Deus ele tinha uma preocupação, e Deus ainda tem uma preocupação comigo e contigo. E esse mundo ao qual nós vivemos, ele tem sido regido por homens, e muitos dos homens influentes da nossa geração, eles têm tratado das coisas como se o homem estivesse no centro. Mas as coisas que hoje nós temos diante de nós, e seja riquezas insondáveis, que seja aí tudo do bom e do melhor, tudo de primeira, tudo top, o Senhor Jesus Cristo, através do irmão Salomão, ele diz que tudo é vaidade. E assim conforme nós vimos o apóstolo Pedro falando conosco, o homem é como a flor da erva, secou a erva, cai a flor. Então o irmão Salomão, ele dizia que poucos são os dias do homem, comparado à eternidade que Deus tem para cada um de nós. E se nós, com esses poucos dias, nós não olharmos com entendimento para aquilo que Deus tem para cada um de nós, e esse pouco se torna ainda em morte eterna, uma morte de sofrimento. E nós precisamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para isso nós temos que viver
pautados conforme está dizendo aí o último versículo da palavra que está em 1 Pedro capítulo 1. E diz: mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, e esta é a palavra que evangelizada até os dias de hoje. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos converter de nós mesmos. Nós precisamos estar buscando aquele que vive e reina para todos sempre. A gente viu e entendeu que em João, ele diz que no princípio é o verbo. Ele diz que verdadeiramente, meu amado irmão, minha amada irmã, sem ele nada do que foi feito se fez. Está aí: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus. Ele estava aí durante todo o Velho Testamento, na boca de cada profeta, na anunciação, amados irmãos, de cada passagem. E a gente vê aí que, conforme diz a sua palavra, ele pisaria a cabeça da serpente. A serpente que foi precipitada do céu, que se diz aí Satanás, o anjo caído, né? Aquele que tem aí o seu nome Lucifer, que era um anjo de luz, e ele foi precipitado do céu porque ele queria tomar o lugar de Deus. Então, meu amado, minha amada irmã, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer que Deus, ele é aquele que vem, aquele que renova as nossas forças, aquele que traz esperança para a minha vida e para a tua vida, aquele que é anunciador através do Espírito Santo das boas novas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã ser renovados. Nós precisamos ser restaurados. E a cada dia que se passa o tempo, amados irmãos, a cada dia que se aproxima a volta do Senhor, nós estamos mais distantes desse nosso Deus. E nós clamamos e conclamamos, né, ao irmão, à irmã, que venha estar aí percebendo como o mundo, ele tem agido na ânsia de tirar Jesus do foco. Ele tem trago ao homem ao centro. E a gente vê, conforme eu já disse aí, em outras oportunidades, que nós temos aí esse mês de dezembro, é um mês todo voltado para o Natal. E como nós trazemos a nossa lembrança, aquilo que traz a esperança, porque nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos do seu ministério, nós falamos de como ele se entregou por cada um de nós, como ele nasceu e todas as coisas que ele fez por mim e por você. Nós não podemos deixar de destacar tudo isso que eu tenho falado, que ele estava no princípio com Deus, que nada do que foi feito se fez sem a presença dele. E agora nós olhamos aí nos últimos livros das Sagradas Escrituras, o apóstolo Pedro dizendo que ele estava preparado antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que nós não passaríamos ali cantando o hino da vitória sem a presença dele, porque nós falharíamos. E diz aí em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pela presença de Jesus Cristo, que veio e nos salvou, nos redimiu, nós temos vida e vida em abundância. Então, com tudo isso que eu tenho falado, amado irmão, amada irmã, nós precisamos entender que um único reverenciado durante todo o tempo que se chama hoje, durante todo o tempo, amados irmãos, desse dezembro, nós precisamos trazer a memória, não a memória de um Papai Noel, de um homem gordo com barba branca, com seu gorrinho vermelho, a sua roupa vermelha e branca. Não é dessa maneira, mas nós devemos trazer a imagem de Cristo. Nós precisamos trazer, em nome de Jesus Cristo, Jesus para o centro. Nós precisamos tirar um homem do centro e trazer Jesus para o centro. O Papai Noel significa comércio, significa dinheiro, bufunfa. Quando você traz Jesus para o centro, Jesus significa o Cordeiro
que deu a sua vida por mim e por você. Jesus significa passagem, nós passamos da morte para a vida. Jesus Cristo, ele significa a porta que nos conduz, amados irmãos, a Jerusalém celestial. Jesus Cristo, ele diz para mim e para você que se nós crêssemos nele, nós passaríamos da morte para a vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar entendendo isso. E nós, muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos uma época do consumismo, nós vivemos uma época de fazer com que a nossa própria vida seja aí uma vida de ostentação. Nós queremos ostentar, mas nós deveríamos trazer a imagem do sagrado. Nós deveríamos trazer Jesus e apresentar Jesus a todas as pessoas, porque Jesus, ele é o motivo da nossa canção. Jesus Cristo, ele é aquele que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida, na vida daquelas pessoas que verdadeiramente se encontram sem esperança. Quantos, amados irmãos, têm aí todos os dias pensado em tirar a sua própria vida? Quantos têm aí passado por situações melindrosas? Quantos têm aí passado por dias turbulentos? Quantos, amados irmãos, durante essa pandemia de 2 anos e meio aí que vem se arrastando essa situação aí, e quantos quebraram as suas empresas, quantos aí estão endividados, quantos estão sem trabalho, quantos estão aí até mesmo na iminência de não ter um Natal. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer a diferença, Deus quer aí operar, Deus quer ministrar sobre a minha vida, Deus quer ministrar sobre a tua vida, e Deus quer fazer morada em mim, Deus quer fazer morada em você. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí recebendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, nós precisamos estar recebendo aí o aval, nós precisamos estar crendo, nós precisamos estar buscando no Senhor a nossa verdadeira morada. Que venhamos aí fugir do consumismo, que venhamos aí fugir da presença do inimigo de nossas almas, que venhamos colocar os nossos corações em Cristo, que venhamos aí estar sendo cheios da sua presença, que venhamos deixar de lado tudo aquilo que não representa a Cristo, mas que venhamos trazer para dentro de nós, para a nossa exteriorização, a imagem daquele que vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos a exteriorizar aquilo que está dentro de nós, uma forma simples e numa forma vicária de vida, de ressurreição, que nós venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, expressar a palavra do Senhor e venhamos aí ensinar, em nome de Jesus Cristo, que jamais venhamos deixar de lado aquilo que Deus nos ensinou, a preocupação dele, o cuidado durante esses tempos, né, que a gente chama os tempos que a Bíblia tem aí anunciado, a sua presença tem anunciado aí os seus cuidados. Quanto tempo nós podemos ver que Deus tem aí já preparado tudo para mim e para você, para que nós estivéssemos andando nas suas obras, amém? Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja operando, que Deus esteja fazendo uma obra magnífica na tua vida, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nós oramos, ó Pai, clamando, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja vindo sobre nós, ó Pai, e venhamos, ó Pai, trazer, Senhor Deus, a imagem, Pai, do invisível, Pai, desse Jesus que vive e reina para todos sempre, Pai, para que todas as pessoas, ó Pai, possam, Senhor Deus, receber, aleluia, Senhor Deus, a Tua visitação, e elas possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que o Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, sendo, aleluia, Senhor Deus, verdadeiro motivo, Senhor Deus, do nosso Natal, verdadeiro motivo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da nossa adoração, Senhor Deus, que venhamos reverenciar o Senhor, que o Senhor seja, Senhor Deus, uma bênção na minha vida, na vida, Senhor Deus, de cada irmão, na vida de cada irmã. Assim, Senhor Deus, nós oramos, assim, Senhor Deus, nós ministramos, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Então, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai.
Visita, Senhor Deus, as famílias dos teus filhos, ó Pai, protege a mesa, a ceia, Senhor Deus, de Natal. Protege, Senhor Deus, cada irmão, Pai, dando um Feliz Natal. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, harmonia nos lares, que haja unidade, Pai, que venha o Senhor, ó Pai, operar na minha vida, operar na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Assim, Senhor, nós, aleluia, te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Então faça toda a diferença na minha vida, na vida, Senhor, de cada irmão, na vida de cada irmã. Que cada um venha receber da Tua presença, Pai. Que cada um venha, Senhor, estar recebendo, ó Pai, do Teu milagre, da ação do Teu Santo Espírito. Assim eu oro, Pai, assim eu clamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tenham todos aí uma semana abençoada. A nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí te visitando, guardando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Receba aí um abraço do pastor Carlos. Receba aí um abraço do Espírito Santo de Deus com seu sobrenatural. Que Deus esteja cuidando de ti, de toda a tua semana. Que tenhamos aí um Natal abençoado na presença do glorioso Deus de Israel, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.